Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Fruto do Espírito. O eu crucificado. A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos à lição 5, que tem por título O Fruto do Espírito. O eu crucificado. Esta é a lição muito importante. Nós estudamos na lição passada os dons do Espírito, os dons espirituais. Veja aqui 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 31, lemos o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você sabia qual é esse caminho mais excelente? É o amor. E você sabia que o amor é o fruto do Espírito que Paulo menciona em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que é o texto da leitura bíblica em classe, e nós lemos o seguinte, olha aqui, Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, que na Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, traduz por amor, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, o que nós estamos estudando na lição 5, nessa lição de hoje, veja só, que o amor que encabeça essas virtudes, vamos assim dizer, porque o que é curioso, e isso não passa despercebido por nenhum expositor do Novo Testamento, é o fato de Paulo usar o termo fruto no singular. E, na verdade, a lista das virtudes apresentada ali, essa lista contém 9 virtudes. 9. Então, e antes, porque Paulo cita essas virtudes num contexto dramático para a vida das igrejas da Galácia, porque estava havendo ali disputas, porque quando Paulo
retorna da sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, se infiltraram na igreja algumas pessoas que tinham recebido Jesus como seu Salvador, mas ainda eles não compreendiam e faziam uma mescla de judaísmo com cristianismo e criou muita confusão. Aquilo que parecia um mero descuido doutrinário era uma heresia muito forte que descaracterizava o cristianismo. Paulo até amaldiçoou. Paulo diz lá em Gálatas 1:8, se alguém anuncia um evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Então, era um outro evangelho, era um outro Jesus, era uma outra doutrina, era algo muito sério. Mas, no capítulo 5 de Gálatas, nos versículos que antecedem essa passagem da leitura bíblica em classe, de Gálatas 5, Paulo está contrapondo as obras da carne, que era a consequência, sabe, das religiões formalistas, legalistas, que procura seguir um conjunto de regras e acham que isso está agradando a Deus, mas está equivocado, porque o tema de hoje, fruto do Espírito, o eu crucificado, é um dos temas mais vibrantes do cristianismo, da ética cristã. É um dos temas mais vibrantes da ética cristã. E sabe por quê? Porque por meio do fruto do Espírito, o Espírito mostra para o mundo o que colocou dentro de cada um de nós. Então, o fruto do Espírito é uma revelação do caráter de Cristo na vida do crente, na vida do irmão, na vida da irmã. E isso é importante. Então, quando Paulo diz aqui, concluindo o capítulo, o tema dos dons espirituais, porque ele não termina, ele continua. Capítulo 13 continua ainda, só que ele está mostrando esse caminho mais excelente, que é o amor. E depois, no capítulo 14, ele retoma o tema dos dons espirituais que nós estudamos na lição passada. Muito bem. Então, o que nós temos aqui é que o amor é mais importante para a vida cristã do que os dons do Espírito. Porque os dons espirituais, na verdade, são recursos especiais, são milagres, é o poder de Deus na vida do crente, na vida da igreja, equipando o crente para a adoração no Espírito, no fervor, para a vida cristã, para a obra, para o serviço divino, para o testemunhar de Jesus. Então a igreja, ela não caminha um passo sequer sem os dons do Espírito Santo. Por isso que se torna até ridículo quando alguém diz que os dons do Espírito Santo cessaram, que era algo só para o primeiro século. Isso aí é um absurdo, o absurdo dos absurdos, não? A igreja depende, precisa, ela não consegue, ela não caminha, não cumpre, é impossível cumprir a sua missão sem os dons do Espírito Santo. Então, Deus equipou a sua igreja com os dons espirituais para que ela possa cumprir a sua missão. Muito bem, agora nós lemos também que os dons cessarão com a vinda de Jesus. É o que a gente leu já em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, onde lemos o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerão. Então veja que Paulo está citando aqui 3 dons representativos dos demais dons. Ele fala de profecia, fala de línguas e fala da palavra da ciência. Então ele citou 3 que representam os demais dons do Espírito Santo. Então ele diz que
vão desaparecer. Então, quando isso vai acontecer? Aí ele continua. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quer dizer, os dons do Espírito na vida da igreja, na vida do cristão, ele cumpre cada um a sua função. Mas não na sua total plenitude, porque estamos ainda na Terra, somos imperfeitos, estamos aguardando a vinda de Jesus. Então, a profecia, ela pode ter problema? Tem, claro. Por isso que Paulo diz que julgue a profecia, entendeu? Se ele fala que a igreja, que os crentes têm essa liberdade, essa autoridade para julgar a profecia, é porque alguém pode extrapolar o limite, pode transmitir além daquilo que Deus entregou. Então, mas ele diz que naquele dia, quando Jesus vier, então, havendo profecias, elas cessarão, havendo línguas, elas desaparecerão, e assim por diante. Muito bem. Quando vier aquele que é perfeito, é uma referência à vinda de Jesus. O que significa que os dons, eles têm uma função e têm um período de atuação. É na igreja, enquanto ela peregrinar na terra. Mas o fruto do Espírito, representado pelo amor, por isso que está no singular o fruto, como bem explicou o missionário Eurico Bergstein, ele diz que o amor representa as outras virtudes, são reflexos do amor. Por isso que Paulo encabeça a lista dessas virtudes do Espírito com o amor. Então, quando nós falamos que falar línguas é a evidência física inicial. O que significa inicial? Está dizendo que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Por isso que ela fala línguas. Mas essa evidência, ela deve continuar. E o que é que evidencia o crente ou a crente batizada no Espírito Santo? Uma vez que falou línguas, é um sinal que ela foi batizada. Mas não é só isso. Continua. E como? Com a manifestação dessas virtudes do Espírito Santo, que Paulo chama de o fruto do Espírito, que não é resultado de esforço humano. Isso brota do Espírito Santo. O fruto, ele revela o caráter de Cristo na vida do crente. Agora, é claro, a vida cristã não é uma vida passiva. Nós temos que fazer a nossa parte. E isso é importante que o crente saiba, porque há pessoas que Deus usa nos dons do Espírito Santo, que até profetizam na igreja, fala línguas, mas não tem o bom testemunho, sabe? Não aparece o fruto do Espírito. Às vezes em casa maltrata a família, às vezes usa até palavrão, às vezes mente, dá mau testemunho da família. Então, às vezes na igreja tem até uma capa de santidade, mas na vida, no dia a dia, o fruto não aparece. E às vezes a conduta, a aparência de cumprir as regras é uma coisa formalística, é uma coisa bem própria das religiões legalistas, religiões não cristãs principalmente, que seguem um conjunto de regras e acha que isso está agradando a Deus, ou que isso é um nível de espiritualidade. Não, está equivocado. Então, o amor, os dons ficam, eles não sobem com a igreja na vinda de Jesus, mas o amor continua. O amor
prossegue. Por isso que Paulo chama o amor de caminho mais excelente. Então, é um tema importante, ainda mais no contexto que Paulo usou essas virtudes que chamam de o fruto do Espírito, contrapondo as obras da carne, mas que as obras da carne são consequências desse legalismo. E veja só, aquela lista das obras da carne são 15 vícios. São 15 vícios que eles chamam de obra da carne e 9 virtudes que eles chamam de o fruto do Espírito. Então, ele não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para as igrejas da Galácia. Então, quem praticava aquelas coisas feias eram os crentes. Está aqui, olha, Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, temos aqui duas listas, né? Temos a lista das obras da carne, dos vícios, e temos a lista das virtudes, que Paulo chama de o fruto do Espírito. Então veja que são dois pontos antagônicos. Quando ele fala que o que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus, e nas virtudes ele fala que coisas semelhantes a estas, ele diz aqui, contra essas coisas não há lei, e isso mostra que essas listas são representativas. Aí com isso eu encerro, mas é importante que você saiba. Então aqueles vícios estão representando todos os vícios pecaminosos, toda sorte de pecado. E o fruto do Espírito, as 9 virtudes conhecidas como fruto do Espírito, essa lista, ela também é representativa. Isso mostra que não é só isso. Então, há mais coisas que o Espírito Santo colocou dentro de nós. O fruto do Espírito. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.